Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do Universo Doc Podcast. De carreira médica, a gente entende. Hoje, o nosso episódio será Mudei o rumo da minha carreira. Como e por que fiz isso? Nossa entrevistada é minha querida amiga, doutora Andréia Paiva. Andréia, bom dia. Bom dia. Antes de tudo, quero apresentar você um pouquinho para as pessoas que nos ouvem. Doutora Andréia é uma pediatra e homeopata, uma médica com uma trajetória profissional em torno de 25 anos de carreira, sempre trabalhou com pediatria assistencial e sempre associou homeopatia biofal nessa sua formação e nessa trajetória. Há 5 anos, ela desenvolveu e coordena o Espaço Curar, um ambiente de medicina holística que eu tive o prazer de conhecer recentemente, com Isso. muito sucesso profissional. André, mais uma vez, seja super bem-vinda, é uma alegria ter você a gente aqui no nosso podcast. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço de Tá estar aqui com ótimo. vocês. Tá ótimo, querida. E assim, o que a gente estava conversando um pouco antes, a gente quer muito trazer para dentro desse podcast essa questão da trajetória profissional, da carreira médica, que é aquilo que a gente usa o nosso título de ser um foco de atenção grande e a gente gosta sempre de trazer essas dores do profissional de saúde, no sentido de que ele conte a sua história, a sua trajetória, para que isso possa ser inspiração e isso seja um ponto de debate e reflexão da carreira de todos nós. Todos nós somos profissionais médicos. Quando a gente conversou justamente sobre o tema do episódio de hoje, a gente fala de uma questão que você, ao longo da sua carreira longa e tão bonita, quis fazer algumas adaptações, que eu acho que é uma trajetória e uma questão que povoa muito a mente de todos nós médicos, né? A gente, ao longo de 10, 15, 20, 40 anos profissionais, a gente sempre vai pensando como que a gente vai fazendo alguns ajustes, né? Mas para a gente falar sobre ajustes, e esse vai ser um pouco do nosso tema de debate, eu queria que você falasse um pouco desse início, né? Quer dizer, vamos conversar hoje aqui descontraidamente sobre essa tua trajetória, que eu acho que é inspiração para todos nós. Então me fala um pouquinho disso. Como é que começou essa história? O que você quer contar para a gente sobre isso? Eu acho que a minha história profissional começa já desde pequena, quando eu decidi fazer medicina, e eu não tenho médicos na minha família, então já foi uma coisa diferente. E comecei já pensando em fazer pediatria, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com criança. E aí fui uma trajetória normal de todos, né? Trabalhando em muitos postos de saúde, hospital público. Só que o que aconteceu? No meu último ano de faculdade, eu adoeci. Eu tive, na época, o que eles não sabiam, que era síndrome do pânico, e eu fiquei realmente muito gravemente doente. Eu tive que trancar a faculdade, foi um transtorno mesmo. E eu comecei a buscar outras formas de tratamento, porque com a medicina alopática eu não estava conseguindo sucesso. E foi aí que eu conheci o Biofal, essa homeopatia que eu trabalho hoje, e fui buscar a minha cura, na verdade. E fui buscar todo, óbvio, terapia, várias outras coisas, e eu descobri um mundo que eu não conhecia, que não me ensinaram na faculdade, sobre a medicina energética, sobre outros tipos de tratamento, sobre a medicina do todo, que nós não somos só uma máquina de órgãos, nós temos um emocional, temos uma mente, um mental. E a gente precisava juntar tudo isso num tratamento que pudesse modificar e curar mesmo a pessoa, que era o que eu estava precisando naquele momento. E através disso eu falei, nossa, eu comecei a melhorar, foi um processo lento, eu levei um tempo, aí depois pude retornar para terminar meu curso, enfim. E eu falei, não, eu quero trabalhar com isso. E aí, dali, eu já fiz uma conexão com a médica que criou essa metodologia. E a gente começou. Na época, ela estava começando a finalizar o trabalho dela, porque essa metodologia foi criada por uma brasileira. Então, assim, ela fechou como vou dizer, um mecanismo de ação e de trabalho dela, é a metodologia mesmo, e me chamou depois para trabalhar junto com ela. Então, eu comecei a estudar homeopatia quando eu voltei, no 5º ano, e fui fazer dali, já formada, eu já comecei a querer atender algumas pessoas na metodologia Biofal. Então, comecei um trabalho de formiguinha, que é aquilo, o consultório se atende um hoje, o outro daqui a 3 meses, o outro daqui a 2 semanas. É, E tem que ter muita paciência para isso, mas eu sempre claro. tive e fui trabalhando em paralelo, óbvio, ganhando experiência também, que isso é muito importante, né? E as coisas foram fluindo e fui construindo, e a coisa foi crescendo, porque aí eu comecei
das crianças atender as famílias, porque homeopatia você pode atender adulto também. Claro. E aí eu fui correr atrás de buscar de me especializar nessa área, fui fazer ortomolecular, fui fazer medicina da longevidade, fui estudando e não paro, estudo até hoje. Genial, a gente nunca para mesmo, né? Mas você já falou algumas coisas tão interessantes que eu ia querer fazer alguns recortes aqui, porque Fala. assim, você começou a falar uma coisa. Primeiro, assim, eu queria agradecer o teu depoimento, né? Porque eu acho muito interessante, a gente já trouxe para dentro do podcast aqui um episódio que a gente falava muito essa questão de cuidando de quem cuida, né? Da Sim, saúde mental de nós profissionais de saúde, né? que é Isso é muito muito. interessante porque, assim, na realidade, sempre existe essa fantasia, assim, do super-homem, da Mulher Maravilha dentro do universo médico, né? Que o médico na realidade não tem as suas fragilidades. Então, essa questão que você traz, eu acho muito poderosa, porque na realidade eu acho que a gente está constantemente, né, sendo uma busca de equilíbrio nosso, pessoal, e que a gente possa transpor esse equilíbrio também para quem a gente atende, né? Sim, Então, resgata e um ter pouquinho isso que eu achei coragem. muito, muito boa essa Eu tua acho que fala. primeiro a gente tem, o profissional de saúde, eu acho que ele tem que ter coragem de olhar que ele é um ser humano e ele precisa de cura, porque a gente lida o tempo inteiro com a dor do outro e nós realmente não somos pessoas isentas de emoção, e uns mais, uns menos, mas isso faz parte da nossa vida e a nossa saúde mental ela tem que estar o tempo inteiro sendo trabalhada, porque senão é o que a gente vê lá, muita gente burnoutando. Hoje eu atendo muitas mulheres com burnout, muitas mulheres com pânico. E assim, é legal porque a gente, no meu caso, né, como eu já tive desse outro lado, eu sei exatamente o que a pessoa está passando e como lidar com isso. E a gente, médico, enfermeiro, técnico, acho que são pessoas que precisam de um cuidado maior, que as pessoas não têm. Porque na faculdade a gente não aprende sobre isso, a gente aprende a seguir aquela coisa ortodoxa, onde existe um chefe de cadeira que é o master e sabe tudo, e todo Muito mundo cartesiano, né? segue aquilo ali, ninguém pode sair dali e pensar fora da caixa, senão você é visto como não grato. E eu acho que a medicina precisa abrir para esse mundo de entender que nós somos um corpo de matéria, mas a gente tem um corpo de energia. E as pessoas precisam olhar isso. Eu sempre brinco que o meu maior sonho é poder ver no futuro a gente juntar alopatia com homeopatia, porque eu ainda sinto hoje muita resistência em vários casos que eu acompanho, às vezes, quando a criança interna, das pessoas não deixarem você ter o acesso de poder medicar junto, porque eu via até no próprio hospital, né, onde eu trabalhava, que às vezes a criança estava tomando 20 drogas, mas ela não estava conseguindo sair daquele lugar. Por quê? Aquele corpo não tinha nada de energia. E quando a gente começa a associar, a gente começa a responder melhor ao antibiótico, a gente começa a melhorar da nossa saúde mental e a coisa anda. Então, poder unir isso é maravilhoso. Só que os médicos têm muito preconceito com a homeopatia ainda, né? É verdade. Acho que tem essa resistência com o que você chamou assim de pensar fora da caixa, né? A questão da novidade. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso episódio de hoje, né? Dessas mudanças que a gente vai fazendo ao longo da carreira. Eu sempre digo assim que extra universo médico, a gente vive dentro da nossa vida muitas vidas, né? Que se for pensar ao Sim, longo de quem nós éramos com 5, com 10, com 15, sim, com 50 anos, são muitos personagens diferentes que têm sempre um fio condutor em comum, mas que a gente vai adaptando. Acho que a gente está falando muito disso. Eu queria resgatar um pouco, porque a gente já vai estar entrando um pouco nessa questão dessas mudanças de caminho e tal, mas, de novo, na tua fala inicial, quando você fala assim que começou pensando na questão da pediatria, né, assim, e aí a gente tem um ponto em comum, eu também sou pediatra, né, e a gente sabe disso, e para que a gente possa daqui a pouco fazer esse trampolim para a gente falar um pouco desses novos rumos que você já está falando um pouco, como é que é essa questão assim da pediatria na tua vida? Porque eu sempre acho assim muito muito precioso a questão do convívio contínuo com a criança, né? Eu tenho sempre uma fala muito assim que eu acho que a criança é um presente para a humanidade no sentido assim de que a gente resgata um monte de valores que ao longo da nossa vida adulta a gente vai deixando um pouco de lado e que a gente não deveria, né? Muito não. feliz daquele que consegue preservar a criança que tem dentro de si ao longo da vida toda, né? Que não tem nada a ver com ser infantil, mas tem a ver assim com acreditar na vida, com acreditar, talvez assim com essa criança mais presente tivesse Eu um acho que universo tem a ver menos violento, com né? a Fala um pouco gente disso. ser um pouco resgatar quem somos de verdade, porque a criança não tem filtro, né? E a gente vai crescendo e vai criando nossas couraças, e a gente vai se modelando e vai se transformando numa outra pessoa. E aquela pureza, aquela coisa inocente e que é sincera, você vai deixando perder ao longo da sua vida. E acho que isso é um dos trabalhos que a gente faz de resgate dessa criança interior, porque é muito legal conviver com as crianças e ver que elas falam mesmo para você quando elas gostam, quando elas não gostam, e poder entender e ajudá-las a se manterem nisso
na maior parte do tempo e por um maior período, né. E trabalhando as famílias, né, o Guilherme, porque eu acho que a criança ela tá dentro de um contexto sistêmico, não tem como trabalhar só aquela criança se eu e aí que foi que eu acho que eu comecei a atender as famílias, sabe. Sem você trabalhar aquela mãe, não tinha que trabalhar aquele pai, aquela avó às vezes, até, sabe, todo aquele núcleo familiar que envolve aquela criança, porque muitas vezes a criança adoece pela família, a maioria das vezes, assim, muitas, né, pelo excesso de cuidado, ou pela falta de cuidado, ou, pela interferência mesmo, porque a criança é comandada pelos adultos, né. Verdade. Não, e é interessante você falar isso, porque eu fico pensando assim, isso já tem a ver um pouco, você está falando essa questão, aí a gente entrando exatamente nessa questão da guinada, né? Eu acho isso muito interessante, porque mesmo no meu caso, né, que é assim que ao longo de toda a minha trajetória eu fico mantendo essa questão do curso da pediatria assistencial, embora obviamente tenham outras atividades como essa que a gente está se encontrando Sim. hoje aqui, mas eu acho interessante porque a pediatria, ela sempre revela para gente isso que você acabou de falar, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco mais essa questão assim de que eu sempre percebi, né, nos meus atendimentos, assim, que a criança, na realidade, está ali em todo um contexto, né, que aquilo que a criança apresenta, independente dos seus sintomas físicos, né, se a criança está cansada, ou se o sintoma dela é ter febre, ou está com diarreia, ou que seja a situação, mas existe toda uma contextualização, né, da forma de expressão, da forma do exame, né, você às vezes examina as crianças com idades rigorosamente iguais, que umas são muito mais cordatas com você ou não, outras são mais agressivas, outras são mais introspectivas, outras conseguem elas mesmas expor tudo que elas querem falar. Eu acho isso muito especial, né, dessa questão assim, e que eu acho que tem a ver com o que você fez de trajetória sua, de trazer essa questão da criança, não só para o universo da pediatria, mas dando uma contextualização familiar, que de certa forma é uma contextualização do entendimento mais holístico da carreira, né? O que você pensa sobre isso, assim? Isso aí eu acho uma coisa bacana Eu acho na tua fala. que, primeiro, lidar com o atendimento exige a primeira coisa que eu acho, que é o acolhimento. E esse acolhimento, ele é algo que não tem como ensinar. Até tem como você dar umas dicas, mas eu acho que é o que você poderia acrescentar alguma coisa para alguém que pensa em ter uma carreira de consultório e trabalhar e com crianças, principalmente, é você ter esse olhar diferenciado para cada um que entra ali no seu consultório, sabe? E muito respeitoso, assim. Seja um bebezinho, eu sempre gosto de falar: olha, agora, tá vendo isso aqui? Eu vou examinar o seu coração. Ou mesmo que a criança não esteja entendendo muito, mas eu estou pedindo permissão para entrar naquele corpo, para mexer naquele corpo, para tocar aquele corpo. E não chegar, porque às vezes eu pego muita criança que é traumatizada, né? A criança não pode nem olhar para o médico que ela já chora, mas porque ela às vezes vem de experiências não tão legais. Né, e eu acho que isso é importante. E a criança, às vezes, e eu tenho muitos pacientes que amam ir no consultório, e é muito divertido isso. E trabalhar isso com as mães também, sabe? Passando para elas que existe uma forma da gente estar lidando com respeito e com limite. E que isso é o que leva essas crianças a serem seres mais evoluídos do futuro, né? Poxa, muito, muito bacana. Você falou uma coisa que eu fiquei muito encantado, né? Essa questão do respeito e da permissão por acessar o corpo, né, do paciente que está ali se apresentando para a gente, que está levando uma queixa, mas que a queixa é dele, né? O corpo é dele, e que a gente simplesmente é um porta-voz daquela informação que a gente pode, na realidade, traduzir do que ele traz para a gente, traduzir no que seja uma informação de saúde, ou que a gente possa acrescentar a ele, né? Eu sou uma pessoa muito encantada com a semiologia, né? A semiologia eu sempre acho que seja a semiologia Uhum. pediátrica, de adultos. Semiologia é o grande encontro na medicina, eu repito isso com uma certa frequência, entre a ciência e a arte, né? Eu acho que ela tem essa questão assim de poder trazer para a gente isso. Eu acho que essa tua visão muito holística, e aí eu acho que a gente já vai começar a dar um passo, falar assim da construção do espaço que você criou recentemente, traz um pouco esse conceito, né? Assim, que você me fala um pouco sobre essa visão assim holística, desse sentido assim, como é que você entende? Fica à vontade de falar, porque eu adoro te ouvir falando sobre isso, dessa questão assim, do que você pensa assim dessa saúde integral, dessa saúde assim no sentido de unir corpo e mente, e que a gente possa romper um pouco com esse espaço mais cartesiano, né, assim, da atenção de que a gente veja no ser humano ali um ser humano que traz uma informação. Que você Eu acho que isso pensa sobre é um isso? tema bem complexo. Na realidade, eu acho que hoje em dia, falar de medicina e não falar de espiritualidade, eu acho que isso não existe. Não falar de energia, não, isso para mim é inconcebível, assim. O médico que ainda não enxerga isso, para mim ele está ultrapassado, porque a gente já evoluiu, a gente já viu tanta coisa e a gente sabe que nós somos uma junção de um corpo matéria, físico,
um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual. E tá tudo junto, interligado, e às vezes a gente traz coisas lá da barriga da nossa mãe, que tem que ser vistas, que às vezes se refletem numa gastrite hoje. E eu acho incrível a gente também ser alopata e ter alguém que faça endoscopia e que descubra o H. pylori e que tenha os remédios para isso, mas não seja só isso, entende? Quando eu estou tratando essa gastrite alopaticamente, digamos, eu tenho que entender por que ele chegou ali. O que levou essa pessoa a evoluir tanto, de tanto desgaste, que esse corpo não aguentou e adoeceu. E é aí que eu acho que tem essa sutileza da gente entender o todo, né? E pensando sobre isso, eu via que muitas vezes eu conseguia melhorar o paciente, mas ele não avançava muito, porque na realidade tinham alguns nós que eram emocionais, que eram, né, muito mais profundos do que aquele remédio que eu dava. E a homeopatia, ela trabalha o seu mental. Então, isso também é legal. A gente tem um acesso mais profundo. O mais legal que eu acho no consultório não é tratar a rinite, a asma, é você ver o paciente falar: nossa, olha só, eu mudei a minha vida e eu estou muito mais feliz e está tudo fluindo. E isso acontece muito, sabe? E é muito legal. Eu já vi histórias assim incríveis e, sei lá, tem muitas para contar lá de pacientes. E você vê a transformação da pessoa, né? Sair daquele corpo adoecido para algo que foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava doente, adoecida, porque, na verdade, eu estava muito sofrida com aquela medicina que eu aprendi. Aquilo não estava me satisfazendo em algum lugar. Depois eu pude entender que era um processo meu. E o meu corpo falou, então eu vou te parar. E você vai ficar com sintoma. E eu fazia arritmia da hora que eu acordava à hora que eu ia dormir. E nada controlava, e era muito louco, né? Então, assim, você poder vivenciar isso e ver que tem como melhorar e como você trabalhar isso faz a diferença, entende? E, Não, totalmente entendo e acho o seguinte, André, acho interessante porque muitas pessoas nos ouvem, né? E a gente sabe que essa é uma realidade que é expressa na fala ou não do profissional de saúde, né? Porque a gente sabe que ele tem esse adoecimento, que às vezes é velado, né? Assim, então, mas às vezes é exposto, isso exposto seja na manifestação corporal, ou seja através da fala mesmo. Então, eu acho isso muito importante. E aí eu queria pegar, que eu acho que a gente chegou num ponto na nossa conversa aqui muito interessante para o episódio, a gente está falando justamente dessa coisa assim de como eu mudei esse rumo da carreira e como eu aham, fiz isso, porque você transpôs para a sua carreira uma realidade sua. Você entendeu que num dado momento você, enquanto profissional, precisava ter uma mudança, enquanto ser humano, né, enquanto sim, mulher, precisava ter uma mudança, e você, na realidade, transpôs isso. Aí eu queria resgatar duas coisas que você já começou a falar, assim, até porque muitas pessoas, né, não conhecem o Biofal, então fala um pouco dessa ferramenta na sua vida, que você já falou um pouquinho, mas se você quiser expandir um pouco mais através de exemplos de pessoas que você tem, de você mesmo para falar. E aí, no segundo ponto, eu resgato uma segunda pergunta, que é justamente isso. E aí me explica, como é que foi, de fato, essa mudança, que aí você criou um espaço, e me conta um pouco disso, para que a gente possa, e para quem nos ouça, possa entender essa questão de por que a gente está achando tão interessante falar de uma questão de mudança, que, de certa forma, não deixa de ser uma busca de um rumo ainda mais feliz, né? Não que você não fosse feliz, assim, tá? Até porque eu conheço a sim. sua trajetória, sempre foi uma pessoa que trabalhou muito com um ambiente harmonioso de felicidade na tua vida, mas que eu acho que talvez você tenha entendido isso, Eu se acho é que que eu eu estou sou uma correto. pessoa ousada. A verdade é, eu me considero bem ousada. Acho que quando eu comecei a trabalhar e trabalhar com famílias, o que é o Biofal? O Biofal é um remédio homeopático, porém é uma forma de medicar com remédio homeopático, que é um remédio que é de energia. Se você olhar, é o que as pessoas falam, aquilo não tem nenhuma substância química ali, mas a gente sabe o efeito que tem. E foi criado por essa médica brasileira que fez essa metodologia com a qual eu trabalho já há 30 anos. Então, assim, eu vi muita resposta de muitas coisas, de tanto físico quanto a parte mental, emocional. E aí eu fui percebendo que não é só o biofal também. A gente precisa de uma terapia, a gente precisa de um shiatsu, a gente precisa de uma acupuntura. E fui enxergando outros universos paralelos que somariam para o paciente. E pensando nisso, eu falei, gente, por que não então ter um negócio? Já que a gente está falando de mudança de carreira e eu vou ficar velha e eu vou, né? Por que Mas para a não, gente falta muito ainda, por que, falta muito, falta muito. por que não criar um espaço onde as pessoas pudessem ter acesso para se tratar de uma forma multidisciplinar, digamos, mas não assim com especialidades médicas, sabe? Com terapias que vêm acrescentar para o meu trabalho. Então, aí pensando nisso, eu tinha um sonho de criar um espaço e veio o Espaço Curar,
onde hoje eu tenho uma parte toda de medicina oriental, tem a parte de corpo, que a minha filha ela é fisioterapeuta, trabalha com girotônica, enfim, a gente foi ampliando, tem nutrição, tenho 2 médicas também que atendem com a gente, enfim, a gente foi crescendo, crescendo, e é isso, eu criei esse lugar onde a pessoa pode entrar ali e ela conseguir realmente se curar da forma mais profunda e melhor possível. Porque eu ficava olhando assim, gente, as pessoas, isso é uma loucura, né? Elas investem tanto em estética, né? Você vê, se você olhar, dermatologistas têm milhões, eu tenho várias amigas, todas com várias clínicas incríveis, e a pessoa vai lá e tudo bem, mas por que não investir na saúde total sua e da sua mente? Porque eu atendo todos os dias gente com problema no consultório. Então, assim, as pessoas estão em sofrimento. E por que não cuidar disso também, sabe? E do dentro para fora, pensando na estética também, mas cuidando da sua mente, do seu corpo, de como você sente e lida com as suas emoções. E é isso que a gente tem no Curar, né? A gente tem todo um approach que cuida da pessoa da forma mais profunda e sutil possível. Genial, genial, Zé. E aí, eu quero tocar numa situação que é muito interessante e muito rico a gente nesse DNA do nosso podcast, né? Que é essa questão de empreender, né? Tipo assim, a gente está falando na carreira da mudança e você usou um termo que eu gostei muito do seu usado, né? Eu acho que a vida tem que ter isso. Guimarães Rosa dizia que a única coisa que a vida pede da gente é coragem, né? Então, assim, é o que a gente tem que oferecer para ela. Você foi muito corajosa, até porque no Brasil, a gente sabe, a gente não está falando só da área de saúde, empreender é um enorme É desafio, muito né, assim. difícil. Mas aí me fala disso, de empreender, me fala, assim, disso que eu acho Olha, qual foi a tua experiência, porque eu acho que isso é muito rico para quem nos ouve, assim, a pessoa que fala: "Ah, eu queria de alguma forma mudar alguma coisa, não queria deixar de ser médico porque eu gosto, não queria deixar de ter assistência porque eu gosto, mas eu queria empreender de alguma forma". Como é que foi a tua experiência tudo desse empreendimento? começou, Fala um eu pouco tinha disso. isso no meu coração, mas não era viável. E aí, como eu acredito que a gente também cria a nossa realidade, eu acredito nisso de verdade, eu acho que eu fui fomentando uma semente, tipo assim, eu quero ter esse espaço. E aí um dia alguém chegou para mim e falou, eu tinha uma sala no Cita América, e alguém falou para mim, ah, estão alugando a sala ao lado. Aí eu falei, nossa, porque a minha sala ela era bem grande, mas com uma divisão completamente diferente do que é hoje. Eu falei, gente, acho que se eu alugasse a sala do lado, eu poderia fazer uma ligação e ter um espaço, talvez começasse daí. Aí eu comecei a viabilizar dinheiro, poxa, será que eu consigo? De verdade, um orçamento micro que eu tinha, tá? Eu fiz assim um milagre que eu não sei te dizer até hoje como foi realizado. Fiz uma obra em 40 dias, que eu achava que ia ser iludida, não entendia nada de obra, porque aí vai aquela coisa do médico que É verdade. zero entende qualquer coisa que não seja dentro da sua área. E eu falava: "Não, novembro", a gente começou em novembro, "vão ter vários feriados, eu vou atender um pouquinho, depois eu paro e faço um pouquinho da obra, aí eu atendo mais um pouquinho". Nossa, quando eu vi aquilo tudo quebrado, e poeira para todo lado, eu falei: "Surtei, gente, onde eu vou atender agora?". Assim, isso foi totalmente desprogramado da minha parte. Aí eu tive que sublocar uma sala e fiquei lá, mas eu sei que eu enchi tanta paciência de todo mundo que trabalhou naquela obra, pedreiro, pintor, que em 40 dias estava tudo pronto. E a gente inaugurou. E aí foram vários momentos, porque eu entrei num mundo que eu desconhecia, que era o mundo de ser gestora, né? E eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Eu acho que hoje você tem que entrar num curso de gestão, iniciar seu negócio com tudo organizado. E existem cursos incríveis que eu fui fazendo ao longo desses anos e já aprendi muito. Você tem que ter uma equipe assim bem legal, com tudo bem certinho, sabe? E isso faz a diferença e faz o seu negócio andar, para você não acabar gastando mais energia e dinheiro do que o necessário e se frustrar, porque o retorno não é rápido, tá? Demora. As pessoas têm muita dificuldade em investir nesse tipo de tratamento para si, vou te ser bem sincero, porque eu tenho muitos pacientes, mas quando você fala assim, ah, acho que você deveria fazer acupuntura, a pessoa fala, ah, tá, ah, mas é caro. Mas não é, porque a pessoa tem condições, entende? Aí vão as prioridades. Aí você tem que fazer uma mudança de mindset também nas pessoas, para elas entenderem que aquilo é importante. E quando elas abraçam a causa, elas falam, nossa, já deveria ter feito isso há muito tempo. E é um trabalho, né? É um trabalho da equipe também, de todo mundo que trabalha junto, de poder fazer isso e de estar junto. Eu te digo que eu apanhei muito, eu tive várias gerentes que não deram certo, e eu, em determinado momento, achei que eu ia desistir de tudo. Eu falei, ai, gente, eu não quero mais isso. Eu tô me estressando,
ficando às vezes sem dormir, preocupada, desanimada mesmo, sabe? E só que agora, depois de uma longa caminhada, eu consegui acertar tudo do jeito que tem que ser. E aí agora a gente já está andando bem. Mas é isso. Ótimo. Agora, você falou uma coisa interessante, né? Assim, porque você usou esse termo assim, pô, passei a começar a ter um desafio de gestora, né? Assim, Uhum. essa é uma outra função, né? Você já começou a falar um pouco disso, né? De que você revendo os seus passos anteriores, que é mais ou menos o desenho de todos nós, quando a gente revê a trajetória da gente, a gente entende que em algumas tomadas de decisão, a gente se repetisse, a gente talvez as repetiria, mas faria com alguns mecanismos um pouco diferentes e tal. Quais seriam hoje as dicas de ouro, digamos assim, se é que elas existem? Porque a gente sabe que essa dica de ouro é sempre muito controversa, muito subjetivo, mas que dicas de ouro se daria para aquele colega nosso que nos ouve, Que está que a pessoa começando. pensa assim, ou para o que está começando, ou principalmente para aquela pessoa que fala assim, seja um profissional mais jovem ou que já seja um profissional mais maduro na carreira, mas que ele pensa assim, eu quero continuar a ser médico, eu gosto de ser médico, mas eu quero mudar alguma coisa porque esse equilíbrio meu não está tão equilibrado, né? Então, assim, eu acho que eu preciso É. mudar. O que você acha disso? Nesse caminho de Eu empreender, acho esse caminho de que tem gestão, várias quais coisas. seriam as dicas de ouro? São várias coisas, assim. Eu não sei se vou conseguir falar tudo que a minha mente está Claro, pensando aqui fica à agora. vontade, fica à vontade. Mas, primeiro que eu acho que na nossa faculdade, a gente não aprende a ser um gestor. Deveria ter uma matéria de gestão médica. Porque quando a gente sai e quer montar que seja uma mini sala, se você abrir uma sala, você tem milhões de impostos para pagar, você tem que ter uma secretária ou não, mas, enfim, tem várias coisas que você precisa entender desse atendimento ao cliente, que vai desde do atendimento ao cliente a toda essa parte de contabilidade. É tanta coisa. Então, eu acho que você, antes de montar, que seja uma salinha, tenta achar um curso bom de gestão. Tem muitos legais, sabe? Muitos que ensinam realmente como você deve fazer e seguir aquele protocolo ali, porque você não vai ter erro, você não vai ter como você gastar além da conta, perder dinheiro mesmo. A gente está falando de dinheiro, né? Então, assim, eu acho que nesse aspecto você vai se estressar muito menos, porque eles já dão tudo para você meio mastigado. Olha, vai por aqui, agora você tem que fazer isso. E é muito interessante poder ouvir essas dicas, até de tudo, do atendimento. Eu já fiz tanto, assim, ao longo desses 4, 5 anos, eu fiz vários cursos e foi muito legal. Sempre eu aprendo alguma coisa nova e trago para dentro do Curar. Olha, agora a gente vai trabalhar isso, equipe, agora vamos fazer isso. E ter essa noção, né, de como é realmente ser gestora é diferente de ser médica, né? Você tá num papel que às vezes eu não me sinto muito confortável, mas eu tive que aprender a ser, às vezes dura, às vezes pensar com cabeça de empresário, não com cabeça de Andréia. E isso a gente vai aprendendo. Até porque talvez todas essas situações estão dentro da gente, né? Eu acho que a gente é muito plural, né? Eu acho que a gente é tudo isso, né? Às vezes talvez a gente tenha alguns preconceitos, né? De aceitar algumas coisas nossas ou não, tal, mas acho que tudo pertence a gente. Eu acho que se a busca mais plena e talvez mais holística seja a gente encontrar felicidade, gerar felicidade para quem está próximo, seja o paciente, seja nossa família, nossas pessoas do convívio e tal, eu Porque acho que isso é válido, né, é da gente muito poder louco. aperfeiçoar todas essas facetas, né. Assim, quando a gente fala de medicina, né, que a gente fala medicina versus dinheiro, fica uma coisa, parece uma coisa horrorosa, né? Mas na realidade não é, porque é o seu trabalho, né? E é a sua dedicação, e isso tem que ter um valor, porque você precisa viver Claro, e viver bem. claro. Então, assim, quando você consegue colocar tudo na estante, na medida certa, fica perfeito, sabe? Você não É, precisa ser uma mercenária e você também não precisa ser aquela que só se doa. E achar isso aí é que claro. Mas eu é. acho que tem um termo que eu gosto muito que é a justa medida, né, a justa medida para as Sim, coisas, e que nesse caso eu acho que a justa medida é quando você coloca um pilar ético ali no meio, né, eu acho que essa palavra da total. Eu ética acho isso aí é é muito interessante. fundamental. Eu acho que exatamente, não há nenhuma questão ruim em ganhar dinheiro com um trabalho bem Não, entregue, não é bem legal oferecido, você né, poder exatamente, ganhar fazendo bem, cara? É claro. maravilhoso, né? Eu É, acho, eu assim. também, Eu fico também muito acho. Então, feliz. acho que essa tua fala está muito pertinente a que a gente entenda isso, né? Eu acho que a gente, na realidade, vem construindo ao longo do tempo um conceito de que se a nossa profissão é um sacerdócio, né? Quer dizer, e ela tem Essa essa beleza, conotação, né? né? Mas ela tem uma beleza de ser entrega para o outro, ela pode, dentro desse limite ético, né? Sim. Remunerar a pessoa que a exerce bem, né? Eu acho que até é uma certa forma, uma premiação para o bom exercício da prática profissional, né? Da pessoa É, poder ter essa porque remuneração, né? tudo é investimento, né, Guilherme? Você vai fazer um curso, porque, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre estudando. Nada é.
de graça, tudo tem custo. Isso tudo tem que estar embutido, são coisas que eu não pensava antes, entendeu? No custo das coisas, eu fui aprendendo isso com esses cursos, assim, muita coisa. Foi bem interessante, assim. Abriu bastante a minha mente, assim. Tá. Agora vamos lá, o teu espaço já tem 5 anos. Assim, É, a quando gente você olha, e a gente já falou um pouco sobre isso, você falou bastante sobre suas experiências, numa conversa assim bem descontraída, de você conversando com você mesma, né? O que que você avalia desses 5 anos? O que que você acha? De novo, né? A gente falou um pouco dessas dicas de ouro para como construir esse empreendedorismo visando essa mudança que é o, né, o tema do episódio. E o que que você viu nessa é, mudança já consolidada, né? Digamos assim, claro, né? Você ainda vai ter muitos desafios pela frente, tem os desafios dos 5 anos, dos 10 anos, dos 15, dos 20 anos, até do nosso amadurecimento ao longo da nossa idade, da nossa profissão, então, mas assim, o que que você percebe nessa consolidação e nessa tua fala? No medida que eu avalio agora 5 anos, avaliei um pouco meus desafios lá atrás, de quebrar a sala, 40 dias, poeira, imaginava do atendimento. E agora, né, consolidado, o que que você imagina assim, o que que de novo, a gente pensando assim de, o que que a gente pode falar para a pessoa que nos ouve assim, olha, é um desafio, é isso, faça isso, mas depois de 5 anos você vai encontrar isso, aquilo, o que que seria esse isso, aquilo que a pessoa eu vai ia encontrar? falar isso que eu tinha esquecido quando você me perguntou antes, é que além de você procurar fazer os cursos e tal, acho que você tem que ter coragem, sabe? Não ter medo de mudar. Principalmente se você já é um médico que já tem uma certa carreira e você tem um desejo no coração de fazer uma transformação, acho que você tem que ir. Porque nada como a gente está se realizando mais a cada dia, né? Quando você fala do curar, eu olho para trás assim, a gente inaugurou em dezembro de 2018. A gente pegou uma pandemia de cara, né? Quando a gente começou a voar, foi loucura. Então eu considero que a gente está aí de 2021, 22, 23 anos a gente tem de trabalho mesmo pesado, né? Acho que a gente avançou muito. Eu olho hoje, eu fico bem orgulhosa, assim, porque as pessoas super elogiam e gostam de estar no Corá. A gente está conseguindo avançar em tudo, em faturamento, enfim. E isso está sendo muito legal para mim, assim, apesar de ainda ter muitos desafios e muitas noites preocupada, assim, com várias questões, mas é isso, acho que vai ser assim para sempre, não vai ter Eu como acho que você mudar. falou uma coisa interessante, você está entregando alguma coisa boa para você e para as pessoas que te procuram, né? Eu acho que Sim. essa entrega do Essa é a bem, ideia, né? né? A gente quer muito isso, assim, que o paciente entenda que é pro bem dele mesmo, assim, a gente tenta fazer o que é melhor para ele. Entendi. Agora, tem uma coisa interessante que eu falo, quando a gente está falando um pouco de mudança, acaba que eu acho que muitas dessas mudanças também são muito motivadas pela essa parceria que a gente tem com a nossa vida pessoal, né? Uma coisa que eu sempre vejo, assim, quando eu vejo um colega médico ter uma queixa assim de, tá tudo, eu tenho que mexer, eu tenho que mudar, é porque ele está muito mobilizado, porque ele está dando pouca atenção ao companheiro ou companheira dele, está dando pouca atenção aos filhos, está dando pouca atenção ao lazer, à questão. Como é que você entende nessa mudança a importância da vida pessoal, né? Do elemento Andréia, do elemento Guilherme, do elemento pessoa que está ali pensando nessa transformação? Como é que está essa conjunção assim de eu quero mudar porque eu quero de fato dar menos plantão e trabalhar no consultório e fazer aquilo, mas eu quero mudar também por causa da minha vida pessoal? Como é que você sentiu isso com você e como é que você acha que esse desenho tem a participação? Ah, eu acho que isso é uma coisa muito individual e eu vejo isso até nos próprios pacientes, tem aqueles que precisam mais desse momento seu, interno, tem outros que nem tanto. Para mim, eu tenho 4 filhos, então minha vida foi, nesse sentido, muito corrida também. Mas eu sempre fui aquela mãe que eu adorei ser mãe, eu quis estar com eles, então tinha meus momentos que eu trabalhava muito, mas estava lá na hora da apresentação do balé, sendo a mãe representante. Eu consegui, eu não sei como, tá? Eu olho para trás hoje, eu falo, Mérito, muito mérito seu. loucura, assim, não, essa energia nem sei de onde veio, É. mas eu acho que é porque, mas eu entendo que era porque eu gostava tanto que aquilo me satisfazia, então eu dava conta, entende? Porque eu ficava feliz. E quando a gente está feliz, a gente faz aquilo que tiver que fazer. Vai subir a montanha e tá tudo bem. E eu acho que para cada um é isso. Hoje meus filhos estão grandes já, né? Cada um com a sua vida e, né? Mas a gente sempre se encontra. E Tem um tá... netinho nessa história, Tenho um apesar de você neto, parecer 18 anos, já tenho tem um um netinho. neto que é um fofo, um querido. E a gente tá sempre junto. Eu tenho um parceiro que comprou minhas histórias desde o início, que sempre me deu muito apoio e nunca foi a pessoa de falar não, não faça, ou de criar caso. Muito pelo contrário, a gente se entende muito. Ele também faz 300 cursos
e, enfim, e tá sempre estudando. Então, a gente tem muita coisa em comum e muita coisa diferente, o que é legal, mas eu acho que o legal é respeitar o espaço de cada um, e a gente conseguiu nisso, a gente já está aí quase 40 anos juntos. Parabéns, Então, parabéns. é uma história, assim, eu acho que deu certo nesse sentido, né? E aí, Tá dando, com todas as diferenças e as dificuldades também. que bom, mas Que é isso. nada é um A vida, paraíso. a Mas... verdade é isso, né? Eu sempre uso essa figura de linguagem do eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma que é reto, assim, ele é um mau sinal, né? Tipo assim, o É, eletrocardiograma, ele revela o ciclo da vida, que é são isso altos e aí, baixos, né, e tal, porque a gente está vivo, né? Porque a gente está total. vivendo. E aí você falou uma coisa que eu acho tão bonita, né? Essa questão, assim, da questão da tua família, que eu conheço a trajetória e tal. E aí, quando a gente fala de vida pessoal, acho que a família entra com um peso muito Muito, forte, né? nossa. É Assim, tudo, né? Eu acho que repete um pouco dessa questão do que você acha desse peso da família, nessa mudança, essa construção. Acho que é um elemento eu acho que interessante. a família é a nossa base, assim, e eles nos ajudam muito, e quando a gente está em conjunto e com respeito e com amor, que eu acho que é o que a gente tem na nossa casa, assim, hoje todos já, eu vejo meus filhos criados, né, e é muito legal, assim, entender que são mulheres incríveis e homens também, e o quanto a gente tem as nossas diferenças, mas a gente está sempre se ajudando, está sempre preocupado um com o outro, e está sempre tentando juntar e se encontrar de alguma forma, e sempre a gente tem, hoje em dia tem grupos, né, todo mundo tem grupo de família, né, então ali sabe-se tudo, e a gente está sempre falando e marcando alguma coisa, e às vezes a gente vê, fulano não está bem, aí alguém ajuda, e é isso, né? A Que gente joia. vai oscilando, mas isso foi muito importante, sim. Eu acho que eu vejo isso pelos atendimentos, né? As famílias que têm mais estrutura no sentido de estarem juntas, unidas e tentando não arrumar tanto problema, porque hoje em dia eu acho que as pessoas arrumam muito problema, sabe? Hoje eu faço uma live toda quarta-feira de manhã aqui de meditação. E hoje eu estava falando sobre a expansão da consciência, que eu acho que é um pouco isso, é a gente tá tentando ser um pouco melhor a cada dia, sem ser essa coisa chata, sabe? Mas tentando entender nos nossos desafios como que a gente pode estar melhorando. E eu vejo que tem pessoas que estão presas em coisas muito difíceis, elas não conseguem dar um passo adiante, sabe? E para elas também veio curar, para tentar mexer nesses núcleos aí e falar, olha, você está precisando fazer uma terapia, sei lá, um Theta Healing. Você precisa abrir isso aí, entender por que você está andando em círculo e não conseguindo sair desse problema que de fora a gente olha, é só uma mudança de atitude, né? Então, é isso que eu vejo e eu pratico isso e falo isso com os meus filhos e eu acho que eles aprendem de alguma forma, que eu vejo que eles acabam virando um pouco psicólogo dos amigos e eu me Muito divirto com bom, isso. muito bom. Agora, André, a gente para essa fala não há tempo, né? A gente falaria muito tempo, assim, mas a gente tem um modelo, né? Que daqui a pouquinho a gente está finalizando, assim. E aí, nas nossas conversas, acho que você já foi tão clara e traduziu tanto esse sentimento da mudança, da importância do empreendedorismo, da questão. Mas aí, no meio da conversa, às vezes sempre falta um pensamento, né? O que você, assim, fechando um pouco esse nosso tema da conversa, do da mudança na carreira, no sentido assim de quis mudar algumas coisas, quis fazer e tal. O que você falaria a mais assim? O que o Guilherme esqueceu de te perguntar? O que você esqueceu de dizer Eu assim acho do que que você pensa em relação a isso? O eu que a acho gente que sobre isso a pensa? gente falou bastante coisa, mas eu acho que o mais importante é a gente é, viver a nossa vida da forma que a gente tem muito desejo, sabe? Seja aquela coisa bem difícil que você acha que você nunca vai alcançar, você vai. É só você querer. Então, eu acho que tudo vai se abrindo, as coisas vão fluindo. É muito interessante essa sincronicidade que vai vindo, sabe? E vão aparecendo pessoas, vão acontecendo coisas, mas você tem que ter o desejo. E eu acho que esse desejo tem que ser trabalhado e tem que ser acolhido por você, e você tem que cultivar ele, que vai dar certo. Então, seja para mudar, seja para começar, ouse. Vai lá que vai dar certo, entendeu? Eu Usar é acho que é isso. importante, né? Bom, a gente está se aproximando aí do final, mas aí a gente faz sempre às vezes aquelas brincadeiras de vou te lançar uma palavra e você fala o que você pensa sobre isso e tal. Algumas a gente já trouxe, né? Assim, a gente já falou um pouquinho sobre esses pilares, né, que a gente tem da família, da nossa vida pessoal dentro dessa questão de mudança. Mas então me resgata justamente isso. Alopatia versus homeopatia, mais homeopatia. O que isso vem na tua cabeça?
Para mim não tem alopatia versus homeopatia. Para mim existe o sujeito e a terapêutica. Se o homem descobriu as drogas e a química, ela funciona, ótimo. Se ele descobriu as plantas, os minerais e tem uma energia que funciona, ótimo. E por que não somar tudo e construir o que é melhor para o seu paciente? E aí vai ter pacientes de todo tipo e você tem que ter um feeling para entender onde você vai intervir mais ou menos com uma coisa ou com outra, mas sempre resgatando para que ele vá para a sua forma mais natural, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele tem uma autocura. A gente não precisa mexer muito, sabe? E quando a gente mexe muito, às vezes a gente só vai causando mais doença, que a gente chama assim, né? E que a gente vê. No pacote de mudanças, vida pessoal, família, carreira, como é que esses elementos se combinam e se dividem dentro do pacote? Se dividem hoje, eu acho que mais no trabalho, por conta do curar. Eu sou uma pessoa também que adora trabalhar, então eu confesso. Mas a gente tem o tempo para se divertir, às vezes nem tanto. Às vezes eu sou cobrada um pouco disso, tipo, vamos fazer nada. Eu acho uma coisa meio difícil, mas eu gosto também de viajar, de fazer coisas diferentes. E acho que a gente tem que tentar sempre conciliar meio a meio, sabe? O que para mim às vezes é um desafio, mas eu acho que o ideal é que seja 50-50. Maravilha. E a gente já falou tanto sobre isso, mas o segredo de mudar. Por que mudar? Por que mudar? Por que redirecionar? Por que empreender? Por quê? Por que que a gente faz isso? Eu acho que as pessoas fazem porque todos vivem a vida tentando ser o mais feliz possível, né? E a felicidade às vezes está na mudança, que às vezes não é tão simples. Em tudo, né? Na vida pessoal, na carreira, na mudança de mindset. Eu acho que a gente deve fazer isso para ficar vivo, para se sentir para se sentir na vida, na roda, no jogo, sabe? Eu acho que isso é muito importante. André, muito obrigado. E a gente vai finalizar. A fala é sua, a fala é sempre de quem a gente está entrevistando, o espaço é de vocês. Esse nosso universo, né, de podcast assim, de carreira médica, a gente entende, é um espaço do médico, é um espaço das pessoas que pensam na saúde, das pessoas que não são médicos, mas pensam a carreira nesse sentido também. Então, quero que você possa finalizar dizendo o que você quiser, antes de eu falar das nossas mídias, de quem vai poder assistir mais você, de quem vai ter essa alegria que todos nós tivemos aqui de estar com você. Fala o que você Olha, quiser encerrar. falando para os médicos, eu acho que é para a gente não ter preconceito, não ter medo de olhar o diferente, que muitas vezes, até eu mesma, vem uma terapia, não sei das quantas, eu falo, não, isso não deve ser uma porcaria. É você não ter esse pré-julgamento, é você parar, olhar, tentar entender o que é aquilo, porque acho que juntos somos muito mais fortes, e eu vejo isso em vários pacientes que eu já tratei com outros colegas juntos e que aceitaram a intervenção homeopática, e isso beneficiou muito o paciente. Então, assim, é abrir a mente. Eu acho que é isso. O médico é muito engessado. A gente vive muito, a gente é criado, condicionado para ser aquilo, para achar que tem que sofrer, trabalhar em 200 plantões e nunca realizar aquilo que quer. Eu vejo muita gente fazendo especialidade médica e nunca exercendo, assim, que nunca exerceu, sabe? Porque não conseguiu, porque não quis, porque não ousou. Então eu acho que é abrir a mente mesmo, sabe? Olha para o lado, não precisa olhar só para frente. Muito bom, André. E quem quiser, muito obrigado, só tenho que te agradecer, já agradeci antes e depois muito mais. E quem deseja acompanhar o seu trabalho, como encontrar nas redes sociais, hoje em dia a gente... No Instagram a gente tem o @espaço curar, e tem Curar com K? com K, e o @doutora Andréa Paiva. São os dois Instagrams que a gente mexe lá. E a gente está aqui na Barra da Tijuca, no Cita América, no bloco 6, na sala 123. E é muito isso. bom, que é um espaço lindo, que eu conheci. Quem quiser conhecer, será muito bem-vindo. Super parabéns, André, mais uma vez. Gente, estamos encerrando o nosso episódio de hoje com a doutora Andréa Paiva, uma alegria, obrigado, Andréa. E eu agradeço, o convite. Sempre, sempre. Seja sempre bem-vindo. A casa é sempre sua. E se você deseja saber mais sobre marketing médico, gestão de consultório, liderança, finanças, tudo que inclui a carreira médica, você nos encontra na minha colinha aqui das redes sociais da DOC, Instagram, @universodoc, LinkedIn, @universodoc, no YouTube, @universodoc.oficial e no portal Universo Doc, www.universo.universodoc.com.br. Gente, mais uma vez, muito obrigado.
Olá, gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e clicar no sininho para não perder nenhuma das atualizações aqui da DOC. Além disso, você pode acompanhar todos os episódios do Universo Doc Podcast através da nossa playlist aqui no YouTube e também no Spotify.